nós estamos numa série de pregações chamada Eu Sou. Essa série ela é baseada naqueles dizeres de Deus a Moisés, quando Moisés falou para Deus: quando o pessoal do faraó lá perguntar qual que é o seu nome, o que eu vou dizer? E Deus falou: Moisés, eu sou o que sou. É isso que você vai falar para eles. Eu sou. E ao longo do Novo Testamento, Jesus ele faz algumas declarações. Nós já vimos Jesus falar: eu sou o pão da vida. Nós já vimos: eu sou a luz do mundo, que foi domingo passado. E hoje é a terceira pregação, que nós vamos falar de duas coisas: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Essa série de pregações a gente está dando aí uma passeada pelo livro de João, onde Jesus faz essas declarações. Então hoje é a terceira pregação da série. Muito bem. Sobre a porta das ovelhas e sobre o bom pastor, vamos abrir ali, já em João, no finalzinho do João 8, só para a gente entender um pouquinho o contexto que Jesus falou isso. O nosso foco é João 10, que é um dos capítulos mais conhecidos, mais lidos. Mas qual é o contexto? Por que Jesus resolveu falar desse negócio de porta das ovelhas e de bom pastor? Você vai ver ali, por exemplo, no capítulo 8, versículo 54, Jesus ele está conversando com os fariseus, e ele está falando: olha, é o meu Pai que vocês dizem ser o Deus de vocês, que me glorifica. Vocês não conhecem meu Pai, mas eu conheço. E aí ele falou: olha, o Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E aí eles quiseram tirar um sarro de Jesus. Falaram: pô, você não tem nem 50 anos e está falando de Abraão? E aí Jesus falou: eu lhes afirmo, no 58, que antes de Abraão nascer, eu sou. E aí o que eles quiseram fazer? Apedrejar Jesus. Então, diante daquela afirmação, Jesus falando: ó, Deus é meu Pai, antes de Abraão nascer, eu sou. Eles quiseram apedrejar Jesus. Mais adiante, Jesus ele cura um cego de nascença. Vocês devem estar lembrados daquele episódio que Jesus cospe no chão, faz um barrinho, passa no olho do cego, manda o cego se lavar no tanque de Siloé. E ali aqueles olhos do cego são abertos. Ele passa milagrosamente a enxergar. E aí começa, ao invés de começar uma grande celebração por causa daquele milagre, começa uma grande celeuma, um grande problema. Tipo, esse cara é aquele cego mesmo? Não, acho que não, hein? Não, é ele, tal. Viu, você que era o cego? Sou eu que sou o cego. Aí levaram perante os fariseus. Aí o primeiro fariseu que analisou o caso falou: olha, essa cura aí não é de Deus. Aí todo mundo olhou para ele: curou no sábado. É mesmo, curou no sábado. Não pode ser de Deus, Curou no sábado, não pode ser de Deus, não é? Aí o outro já falou: mas gente, mas uma cura dessa, um cara que era cego de nascença. Aí todo mundo começou: pô, verdade, né? Se o cara era cego de nascença, deve ter sido Deus. Começou aquela coisa.
Então falaram: pô, manda chamar os pais do rapaz aí, né, para ver se é ele mesmo. Só que qual que era a armadilha? Se os pais do rapaz falarem que era Jesus que tinha curado, os caras iam expulsar ele da sinagoga, iam expulsar os pais da sinagoga. Então os pais falaram assim, né? Tipo, advogado, né? Tipo, ó, esse aqui é meu filho, ele nasceu cego, ele está enxergando. Agora, eu não sei como que ele está enxergando e nem como, quem que fez isso, né? Pergunta para ele aí que ele é de maior. Pior que é isso mesmo que está escrito. A idade ele tem. E aí perguntaram pela segunda vez pro cara. Falaram: meu, como que você está enxergando? Ele falou: meu, eu já falei, veio Jesus lá, passou o barro no meu olho, eu fui lavar no tanque de Siloé. Por que vocês estão perguntando de novo? Vocês querem virar discípulo dele? Né? Aí os caras ficaram mais loucos ainda. Que discípulo o quê? Longe de mim, disso aí e tal, né? E aí culminou no que? Que eles pegaram e expulsaram aquele cego daquele lugar, que eu imagino que seja ali da sinagoga. E aí ele tem um encontro com Jesus. No versículo 35, eu vou começar a ler do 35 ao 38 e depois a gente entra no 10, tá bom? Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E aí Jesus vem com a parábola, com a história: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Então, a gente pegando a vida desse cego, né? Na verdade, um ex-cego, a gente vê que Jesus fez uma obra completa na vida dele. Primeiro, Jesus proporcionou a cura física. Depois, ele foi expulso da sinagoga por professar Jesus. E Jesus foi lá e o acolheu. E eu achei muito
interessante esse versículo 39 ao 38 aqui do capítulo 9. Não, o 35, né, que Jesus perguntou: viu, você crê no Filho do Homem? E aí ele falou: Senhor, quem é ele? E aí Jesus falou: cara, você está diante dele. E aí o cego disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Eu creio. E o adorou. Sabe, meus irmãos, Jesus ele conta aqui da existência de um grande aprisco. Ele conta da existência de um grande aprisco. Esse aprisco tem uma porta. E quem passa por essa porta? É o pastor e as ovelhas. Quem não entra pela porta, entra pulando o aprisco. E essa pessoa é o ladrão e o assaltante. Esse texto também fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor. O meu avô, ele era produtor rural. E ele tinha uma fazenda. E eu lembro dos empregados da fazenda, dos funcionários da fazenda. Eu era criança, né? Tava o gado, aí meu avô falava: Tiago, chama o gado. Aí eu: vem! Tá? E o gado lá, né? Essa é a máxima reação que um boi faz, é isso. E o gado não vinha. Mas quando o Zé, que era um funcionário, chegava e começava: vem! Logo, o gado erguia a cabeça e se dirigia para onde ele estava determinando, né? Toda vez que o vô chegava com a caminhonete perto do coxo, o Zé ia lá, descia, pegava um saco. O gado já se aproximava, porque sabia que ou viria algum sal, ou algum complemento, suplemento alimentar, né, ali para eles. Então, o gado conhece. E é isso que Jesus está falando. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E mais do que isso, elas seguem o pastor porque conhecem a sua voz. Quer dizer, existe relacionamento entre o Zé e o boi, entre o pastor e a ovelha. A ovelha conhece a voz. A ovelha sabe quem é. Eu lembro da minha história quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, eu lembro que meu pai comprou um CD do Ron Kenoly, God's Able. Quem já ouviu esse CD? Que tem a principal música, acho que é Jesus is Alive. Hallelujah, Jesus is alive. Vai embora, né? Cara, eu lembro que eu colocava aquele CD. No começo, o som era muito legal, né? Porque era uma super banda, né? Eu já gostava de música. Eu ficava ali ouvindo aquele CD e aquelas. Aí eu comecei a tentar. Bom, as letras eram em inglês, então eu não entendia nada. Então eu peguei o encarte, né? E comecei a ler aquelas letras. Entendi algumas coisas, o que eu não entendia eu procurava no dicionário. E aí, cara, de repente aquelas letras começaram a falar no meu coração. De repente eu me via cantando aquelas músicas ali com 16, 15, 16 anos, vai. Eu me via cantando aquelas músicas e começando a chorar. Por quê? Porque aquelas letras passaram a ser a voz de Deus falando no meu coração. De repente aquilo que era só um som maneiro, bacana, começou a ser voz de Deus na minha vida. E eu comecei a entender: olha, Deus está falando. Deus está falando algo comigo.
E nesse sentido, irmãos, eu queria encorajar vocês acerca do período de louvor. Existem muitas maneiras da gente ouvir a voz de Deus, tá? A palavra de Deus é a principal delas. A palavra de Deus. Mas no período de louvor, a gente também tem um momento muito precioso para ouvir a voz de Deus. Se eu perguntar para muitos de nós aqui, o que é um período de louvor? Talvez a nossa primeira resposta seja: bom, o período de louvor é um período de mais ou menos meia hora em que nós cantamos músicas. Ok, não deixa de estar correto. Você está falando isso baseado no que você vê, baseado no que você está vendo acontecer. Está correto. Mas o período de louvor, irmãos, é mais do que isso. Em simples palavras, eu diria que é o momento em que a gente busca a Deus. É diferente. É diferente. Na nossa vida, nós temos a leitura da palavra e a oração como pilares. O nosso culto ele é assim também. Ele tem a palavra, que é o que eu estou fazendo agora, e tem a oração, que é o período de louvor, e que é o que a gente também faz depois dos cultos, orando uns pelos outros, intercedendo. Na primeira parte, no período de louvor, é o momento que nós expressamos a Deus toda a nossa gratidão, falamos as suas qualidades, falamos aquilo que Deus tem de bom, aquilo que Ele faz por nós, derramamos o nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós não estamos sozinhos. Deus vem e fala conosco. Deus vem, abre a sua boca e nos mostra da sua voz. Isso é fato, isso é real. E é gostoso quando nós estamos na igreja, porque às vezes eu estou lá, né? Orando, cantando. Aí eu estou meio que aquela esfriada, né? Começo a olhar, mas daí eu vejo meu colega do lado aqui, ele está orando. Aí ele me anima, ele me encoraja. E eu começo a adorar novamente. Aí ele começa a dar uma fraquejada. Aí ele ouve a minha oração. Eu incendeio o coração deles. Quando nós fazemos isso como igreja, isso é amplificado, isso ganha uma magnitude preciosa diante de Deus. Então eu queria te encorajar a, no período de louvor, você buscar ouvir a voz de Deus, você buscar falar a Deus, e Ele com certeza Ele vai te responder. Amém? Uma outra coisa, eu até fiz um paralelo aqui. Às vezes a gente, por exemplo, uma pessoa ela vai para Disney, né? E ela passou a Disney, né, um lugar super bacana, super legal. Ela vai lá ver o Mickey, o Pateta, né? Abraçar o Pateta deve ser bom demais, né, gente? Carros, não sei se Star Wars está lá, acho que não. Enfim, tem um monte de parque lá, um monte de coisa. E aí aquela pessoa é um amigo seu, e ela passeia o dia inteiro, né, na Disney e tal, naqueles carrinhos, tipo aquele carrinho de golfe, né, que vai levando os golfistas. Aí você pergunta para o amigo: ô amigo, o que você fez hoje? Ele fala assim: cara, eu andei o dia inteiro de carrinho de golfe. Andou o dia inteiro de carrinho de golfe? Sei lá, esse seu dia foi meio estranho, né? Agora, se ele falar para você: não, eu fui na Disney.
Aí você fala, pô, que legal, você foi na Disney. O que você viu lá? Ah, vi um monte de coisa, tal, comi cachorro quente, banana. Então você vê o que é o conhecimento. O que é você conhecer? Se a pessoa ela não tem nenhum conhecimento a respeito da Disney, do quão legal aquilo ali é, do quão interessante, ou se aquilo não faz parte da vida dela, para ela, durante todo aquele dia, ela andou de carrinho de golfe. Foi o máximo que ela fez. Por quê? Porque ela não conseguia apreciar tudo aquilo ali. Aquilo ali ao redor dela não tinha nenhum sentido. Agora, se ela conhece a Disney e gosta dos personagens, das coisas, ela vai falar, cara, foi a realização do meu sonho de criança. Eu fiquei louco, tal, era super legal aquele passeio. Não é? Então é isso que eu falo assim da voz de Deus. Se nós conhecemos a Deus, se nós o buscamos, se nós desejamos, e nós entendemos a magnitude do Deus que nós temos, quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos reunidos, nós queremos mais daquilo, porque aquilo é muito bom, aquilo é importante, aquilo é impactante, aquela voz muda a nossa vida, aquela voz nos cura, aquela voz nos aponta a direção para onde nós precisamos ir, aquela voz desperta o perdão no nosso coração, aquela voz nos mostra que nós estamos errados e que nós precisamos mudar, aquela voz nos traz salvação. Se nós simplesmente falamos, vou lá, Deus não vai arrumar seu coração. Deus não vai arrumar. O pastor chama as ovelhas pelo nome. O pastor ele tem um relacionamento individual com as ovelhas. Ele tem um baita de um aprisco, mas ele conhece cada ovelha pessoalmente. Às vezes você pode estar achando, Deus não se importa comigo. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Essa é a verdade. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que tem no seu coração. Ele sabe o que passa na sua mente. E Jesus se mostra como a porta. Quem entrar por essa porta será salvo. Jesus ele se coloca, gente, eu sou a porta das ovelhas. Venham fazer parte desse aprisco. Quem entrar por essa porta será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Você habitará ali naquele meio com Jesus e encontrará descanso, encontrará segurança, encontrará o alimento que você precisa para a sua vida. Eu não sei, qual o caminho da sua vida para chegar diante da porta, sabe? Por exemplo, eu nasci na igreja, o meu caminho, eu estive sempre exposto à porta. Existiam pessoas que tiveram muitas lutas durante a vida, por exemplo, usaram drogas, tiveram pais abusivos, pais e mães abusivos, mas enfim chegaram também diante dessa porta e receberam a Cristo. Eu não sei qual é o caminho da sua vida, mas eu quero te dizer que hoje você está diante da porta. E essa porta não sou eu, essa porta é Jesus. Hoje você está diante dessa porta. E se você decidir entrar por essa porta, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar descanso, você vai encontrar segurança, você vai encontrar vida em abundância. É isso que a palavra de Deus nos diz.
E aí, quando a gente ouve falar de vida em abundância, logo a gente, contaminado pelo que acontece, a gente logo imagina, bom, vida em abundância deve ser um bom dinheiro, né? Vida em abundância deve ser boas bênçãos, bons rendimentos, as cadernetas de poupança, maneira. Vida em abundância em Cristo, descanso para o seu coração. É isso que Jesus oferece. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe, investe. Você vai ganhar. Agora, paz no seu coração e descanso, só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Nesse contexto, várias vozes falam. Existe a voz de Jesus, mas existe a voz do eu, a minha felicidade, o meu prazer. Eu quero fazer as coisas que me convêm, as coisas que me deixam felizes, as coisas que me dão prazer. Saiba, meu irmão, que Jesus tem a voz capaz de te dar descanso, de tirar tudo o que você precisa. Não caia nisso. Outras vozes podem dizer o seguinte: mas se Deus fosse realmente bom, se Deus fosse realmente bom, você não estaria passando por esse problema. Não é o que a gente ouve? Se Deus fosse realmente Deus, realmente bom, você não estaria passando por esse problema. Vocês sabem, meus irmãos, que esse é conhecido como, teologicamente, o problema do mal. Que é a questão que todo mundo faz. Por que eu? Porque eu nasci nesse lar, sei lá, um lar desfavorecido, um lar pobre, ou porque eu tenho essa enfermidade, uma enfermidade grave. E esse é um problema teológico que eu não pretendo resolver isso agora, até porque muita gente tenta fazer isso, né, Maurício? Mas o que eu quero te dizer essa noite é o seguinte: é que se é assim, as pessoas que geralmente estão nessa situação, elas mais se aproximam da voz de Deus do que se afastam. Se o problema do mal ele servisse para negar a existência de Deus, ou para negar a voz de Deus, a pessoa estaria passando por um problema, e a atitude natural dela qual seria? Me afastar de Deus. Mas paradoxalmente, a pessoa está passando por um problema, e ela resolve se aproximar de Deus. E quantas pessoas a gente ouve falar assim: olha, se não fosse Deus me segurando, eu não sei como eu estaria hoje. Se não fosse Deus, eu não sei qual seria a minha situação no dia de hoje. Então cuidado com as vozes. Cuidado com as vozes do eu, que querem trazer a minha felicidade, apenas o meu prazer. As vozes daqueles que buscam negar a existência de Deus e buscam negar a providência de Deus. Uma outra coisa, Jesus fala também da existência de ladrões e assaltantes que vieram antes de Jesus. Então, está aqui no versículo, só para a gente esclarecer, 10, 8.
Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus ele não está falando, gente, dos profetas, tá? Que vieram antes dele. Ele está falando dos fariseus e de todo aquele sistema religioso pesado, distorcido que se formou naquela época, ao ponto de, se a pessoa era curada no sábado, bom, isso deve ser obra do diabo, né? Não pode ser obra de Deus, né? Então Jesus ele está falando disso, desse sistema pesado, desse sistema legalista. E ele fala que as ovelhas não ouviram isso. E aqui são outras vozes também que nós temos que tomar cuidado, porque nós corremos o risco, que são as vozes da religiosidade. As vozes da religiosidade. Gente, eu sou crente faz, sei lá, uns 100 anos aí e tal. Cara, a gente gosta de uma regra. A gente gosta de uma regra. A gente gosta do famoso procurar chifre e cabeça de cavalo. A gente é assim. A gente quer uma fórmula, sabe? Às vezes eu me vejo assim, eu quero uma fórmula. Bom, para eu curar essa pessoa, então eu tenho que orar, tal, ver o vídeo do pastor tal, e impor as mãos dessa maneira, com esse ângulo aqui e tal, e aí essa pessoa será curada. Para o meu grupo caseiro crescer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, para eu alcançar o meu amigo de trabalho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitas vezes a gente está preocupado não com essas coisas tão exteriores, mas às vezes, para eu agradar a Deus, hein? Domingo na igreja, um grupo caseiro aí de uma vez por mês, tal, né? Cara, Deus ele não tem fórmula. Deus é relacionamento. É relacionamento. Se você quer conhecer a Deus, busca Ele. Ora e leia a sua palavra. A gente gosta das fórmulas, sabe por quê? Porque a gente quer ter a relação de causa e efeito. A gente quer ter a relação assim, ó. Eu fiz isso, então eu mereço ganhar isso. Eu fiz aquilo, então Deus vai me dar isso. E o relacionamento com Deus não é assim. Deus nos chama de ovelhas. Deus nos chama pelo nome. Deus é o nosso pastor. Ele quer se relacionar com nós. E sabe qual que é a de Jesus, galera? Jesus é o bom pastor. Você sabe qual que é a diferença do pastor e do bom pastor? É simples. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em algumas passagens, esse tal do assalariado aqui é chamado de mercenário, né? Mas é um assalariado, filho. É o próprio produtor. Entendeu? Por exemplo, se meu avô, lá na criação de gado dele, visse uma vaca que estava sendo atacada pela onça, ele ia lá salvar a vaca? Não ia. Claro que não. É lá para morrer também? Por quê? Porque ele pensa, bom, quanto que vale a vaca? Vale uns 2 pontos. Quanto que vale a minha vida? É um valor muito, né? Imensurável. Então, filho, deixa a vaca morrer. Não é que é mercenário. O homem de negócio pensa assim. Não é? Mas Jesus, ele é um bom pastor. Ele é um pastor diferente. É o pastor do absurdo. Sabe?
É o pastor que conhece as ovelhas pelo nome, sabe de cada uma delas, e zela pela vida delas, e deu a sua vida pela vida delas. Esse é Jesus. Ele não é como um assalariado que desiste de você. Aliás, Ele já fez tudo o que tinha para ser feito por cada um de nós. Ele já deu a sua vida por cada um de nós. Ele já morreu por cada um de nós. Então esse é o bom pastor. Sabe? E foi esse cara que o cego encontrou ali no final daquela história. Foi esse cara que o cego encontrou. Ele tinha sido curado, aparentemente gerou uma confusão, ele não viu mais Jesus. E aí Jesus perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? E o cego disse: quem é ele, Senhor? E aí Jesus falou: olha, estou falando com você. E ele falou: Senhor, eu creio e o adoro. Eu creio e o adoro. Esse é o bom pastor. Ele viu o bom pastor naquele momento. Ele entendeu que aquela era a porta pela qual ele precisava entrar. Ele entendeu que era a voz de Jesus. Ele entendeu que ele estava recebendo vida em abundância. Ele entendeu que aqueles líderes estavam impingindo a ele um sistema religioso pesado e distorcido, o expulsaram da sinagoga, mas ele recebeu o abraço e o acolhimento de Jesus. É isso que Jesus faz em relação a cada um de nós. Amém?